Você ouviu o programa Consultando a Bíblia. Vamos agora à mensagem da Palavra de Deus com o título Igreja, Unidade na Diversidade. Leiamos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Prezados ouvintes, para os que não conhecem, nós dizemos que a Bíblia pode ser interpretada de duas maneiras. Tem a forma literal e a forma figurada, simbólica. Então, quando nós lemos na Bíblia o conceito de igreja como um corpo, naturalmente há uma figura de linguagem que está sendo empregada, fazendo a coletividade, que é exatamente o que significa a palavra igreja, reunião dos saídos para fora. Essa expressão para fora significa que eram pessoas sem conhecimento da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, mas que a igreja foi fundada no dia de Pentecoste, no ano 31, mais ou menos, da nossa era. E esta igreja é descrita no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando uma multidão, ouvindo a mensagem de Pedro, ficaram compungidas em seus corações, e perguntaram a Pedro o que deviam fazer, e ele recomendou que se arrependessem e que fossem batizados. E aceitaram a ideia, a opinião de Pedro, e batizaram-se quase 3.000 pessoas, que formaram esse corpo, ou essa unidade. E o texto bíblico declara que essas quase 3.000 almas que passaram a viver juntas
como um corpo constituindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, acerca da qual ele falara, edificarei a minha igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então formou-se uma unidade na diversidade. E assim a igreja, repetimos, é a comunidade na qual todas as pessoas, umas bem diferentes das outras, se unem e formam um só corpo, a que se refere o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12, como acabamos de ler. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, este corpo, como todo corpo, tem muitas partes, mas as partes funcionam juntas. E a diversidade, muitas partes com unidade, um só corpo. Então, todo o povo de Deus está unido em um só corpo, apesar das diferenças pessoais, diferenças sociais, diferenças intelectuais, porque estamos unidos num só propósito, formando o que nós chamamos o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, ele também escreveu a carta aos Efésios. E ele fala de 7 unidades que devem caracterizar a comunhão dos irmãos reunidos como um corpo. Então, você abrindo a Bíblia agora em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, ele enumera: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, Paulo cita aqui 7 unidades que são particulares, nas quais os cristãos se unem. Há somente um corpo, repetindo, há somente um Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus. E aí está então no versículo 13, que esta é a unidade que se forma até que todos cheguemos
à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, essas unidades que nós mencionamos como 7, levam-nos para que alcancemos a unidade da fé, para que todos alcancemos a unidade do conhecimento do Filho de Deus, para que todos cheguemos à perfeição de um homem perfeito, para que todos atinjam a medida da estatura completa de Cristo. Então, meu prezado ouvinte, essa unidade é formada pela individualidade de cada um dos crentes. E agora, como já dissemos, Paulo compara a igreja como um corpo humano e fala da unidade do crente no corpo de Cristo. E é o Espírito Santo que leva os crentes a Cristo, convencendo-o dos seus pecados. Foi assim que Jesus falou, mostrando a necessidade da vinda do Espírito Santo, porque vindo ele, convenceria o homem do pecado. Que pecado? O pecado da incredulidade quanto à pessoa de Jesus. Então é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores, que não podemos continuar dessa forma, que precisamos de salvação para escapar do juízo de Deus, e chegamos a Jesus Cristo e o aceitamos como Salvador. E assim ele nos une em um corpo, apesar das nossas diferenças individuais. Então, aí se forma a unidade das diversas partes, que é o plano de Deus. E como o nosso corpo físico não possui um só membro, mas muitos, não há somente pernas ou braços num organismo, há muitas partes que pertencem a um único corpo. Não podem todas as partes ter a mesma função ou ocupar o mesmo lugar. E aí o apóstolo Paulo ilustra no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 17 lido, ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então não, se isso acontecesse, não haveria um corpo harmonioso, saudável, haveria sim um monstro. E já pensou se todo o corpo fosse olho? Seria então uma monstruosidade. Tudo isto, meus prezados irmãos, para nos levar a uma unidade só, mostrando que uns precisam de outros. Nós não podemos viver segregados, isolados. Sou bom crente na minha casa, não vou para a igreja, não preciso de igreja. Isso é soberba, é orgulho espiritual, e você não é um cristão normal quando você se isola da irmandade dos irmãos, porque formamos uma unidade e cada um precisa do outro. Num corpo, um órgão não pode menosprezar o outro, todos são necessários e importantes. Um órgão precisa do outro. Que desastre seria se um órgão achasse que não precisa do outro? E é isso que o apóstolo Paulo está mencionando, que não pode haver esse entendimento segundo o qual nós não precisamos um do outro. Temos que manter a unidade para perfeito funcionamento do nosso corpo. E você, meu prezado irmão, você é uma pessoa que deixou de se reunir, de se congregar, não sei se reconhecendo melhor, criticando todos e abandonando a igreja?
Isso não é uma atitude recomendável, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os acontecimentos nos revelam o breve retorno de Jesus. Não temos autoridade para marcar datas, mas os eventos estão aí mostrando essa situação. Então, no corpo, um órgão não pode menosprezar o outro. Todos são necessários e importantes. E você deve contribuir com a sua parcela para que possa haver essa unidade e assim a igreja ter o seu crescimento normal. Façamos isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.